quero iniciar agradecendo pela paciência, né? Foi pedido um pouquinho de paciência, porque, como já foi dito anteriormente, algumas pessoas estão presas, né, no trânsito, e nós vamos iniciar enquanto elas se deslocam para casa. Já foi apresentada, né, como professora, pastora. Meu nome é Ruth Patrocínio. Eu sou mãe atípica, né, e a minha história começou na década de 90, quando eu, pela primeira vez, entendi que nós não fazemos as nossas escolhas. Deus nos escolhe para aquilo que Ele nos gerou, para sermos. Então, quando eu fui, em 1990, prestar o vestibular para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu optei pela cadeira em pedagogia e, quando estava lá cursando, eu me direcionei para essa área da educação especial. E foi a melhor escolha que eu fiz. Não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido me dedicar a esta causa, né, estudar sobre esse assunto que na época não era tão falado, não era tão estudado, não havia muita coisa para ser pesquisada, para ser aprendido sobre isso. E quando em 1993 eu ingressei na rede municipal de Duque de Caxias, eu fui logo para uma escola que era única naquele momento, não se falava em inclusão, era uma escola recém-fundada, recém-inaugurada, que acolhia, né, naquele momento, apenas 120 crianças com várias deficiências. E ali começou o nosso processo. Crianças que antes não eram vistas, que não saíam de dentro das suas casas, que não frequentavam as nossas igrejas, não iam aos nossos parques e ficavam ali confinadas, né, ao convívio com as suas famílias, ao convívio, no máximo, de alguns vizinhos. E a escola é o primeiro lugar onde essas pessoas geralmente encontram oportunidade de conhecer o mundo. E eu comecei o meu trabalho ali, fiz muitos amigos, conquistei, né, parceiros para a vida, como a doutora Edicleia, como a Simone, nossa intérprete ali de Libras, e outros. E durante esses 15 anos eu atuei como profissional na área, com uma dedicação, porque tudo que eu fazia no atendimento aos pais, aos alunos que chegaram até mim, era com amor, entendendo que eu não fazia só por eles, eu fazia como se estivesse fazendo para o Senhor, com uma orientação bíblica, né? Que tudo que a gente faz primeiro para o Senhor. E há 18 anos eu me tornei mãe atípica. A Juliana, que está aqui presente, né, hoje com 18 anos, ela tem vários diagnósticos, teve vários diagnósticos ao longo da vida, e por último agora, não porque eu não tinha visto, não tinha buscado atendimento, mas recentemente, no ano passado, logo após ela completar 18 anos, que ela teve o diagnóstico confirmado de autismo. Então essa é uma situação que a gente vive, é uma realidade nossa. Muitos diagnósticos tardios, né? Nós temos aqui a Débora, que vai falar mais profundamente sobre isso. E como mãe atípica, como profissional, eu recebi o convite dessa casa, do nosso presidente, que não está aqui hoje, presente devido a outros compromissos, de vir candidata a deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro para defendermos essa causa. Não só a nível, né, de instituição, mas não só a nível de como uma mãe que sempre lutou pela causa, mas
podendo alcançar espaços maiores, para que a nossa voz chegue, ecoe de uma forma muito mais ampla. Então, eu conto com o apoio de todos que estão aqui presentes hoje. Hoje, se você está aqui, é porque você ama essa causa, e você abraça essa causa, ou como profissional, ou como familiar, ou como sendo, né, uma pessoa atípica, ou simplesmente por empatia. Né? Então, sejam bem-vindos, que nós tenhamos um evento que possa se ampliar, que não fique aqui nesse espaço, nessas 4 paredes, mas que você conquiste muito mais conhecimento do que você já tem, que você possa ouvir coisas que de repente você nunca parou para ouvir nessa noite já, né? E sejam bem-vindos e que tenham um excelente evento. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu gosto do microfone. Então, né, todo mundo pensa o autismo, né, e costumam dizer assim, nossa, estão aparecendo muitos autistas. Na verdade, o que nós temos hoje é uma avaliação mais detalhada, é uma avaliação mais delicada, né? Porque há muitos anos atrás, vamos dizer assim, né, nós tínhamos um diagnóstico de esquizofrenia infantil e que a culpa era da mãe geladeira. Por causa da mãe, a criança não conseguia ter empatia ou se envolver. Hoje nós sabemos que isso, né, que já foi desmistificado há muito tempo, não é a nossa realidade. Ainda não se tem a causa 100%, é por causa disso. O que nós temos é pequenas suposições de experiências que a gente vê no dia a dia, né? Eu, enquanto neuropsicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e psicodiagnóstico, em psicopedagogia, né? Mudei um pouquinho, assim. O que a gente tem visto é olhos mais sensíveis conseguem detectar e trazer à luz. E aí você tem um direcionamento dessa família, desse adolescente, dessa criança e dos adultos. Né? A Débora está aqui como representante, mas isso tem sido uma constante. Vários pais, principalmente com filhos autistas, têm buscado a avaliação neuropsicológica justamente porque os filhos são, e na hora de preencher um formulário, um questionário, ali o rastreio, diz assim, me perdi, eu não sei se eu estou respondendo pelo meu filho ou por mim. E aí vem a fazer a avaliação. Outros passaram a vida inteira sendo pressionada e sem conseguir saber, entender o porquê do comportamento que ela tinha e por que a crítica do outro vinha a favor, sem entender aquele contexto, ou sem entender por que é tão difícil eu falar diretamente, por que eu tenho que ser tão delicadinha ao falar. O autista é aquele sincero, porque ele não tem esse filtro que precisa, né, o social, o manejo social. Então, ter o diagnóstico tardio traz paz. Diz assim para ele, caraca, eu realmente sou diferente. E aí agora eu posso viver com a minha diferença. A incompreensão, é isso aí, é ser compreendida. Então, dentro da avaliação, não é só a avaliação para saber se há ou não o autismo. A avaliação é para conhecer a personalidade, a inteligência, todos os domínios das funções executivas, qual é o comportamento que mais permeia a vida daquela pessoa que está passando pelo processo de avaliação. E aí, ao final de tudo, a gente responde logo que o médico perguntou.
É TEA? É TDAH? É ansiedade? É depressão? É transtorno de personalidade? E depois da nossa avaliação, depois de a gente colocarmos todos os dados, de fazer toda a análise, nós temos a nossa conclusão de quem é essa pessoa, qual é a capacidade, o que ela tem de melhor, o que ela precisa melhorar, encaminhar para terapias quando necessário. E aí, depois de responder, nós podemos inclusive dizer se há mais alguma coisa que precisa ser pontuada, que foi descoberta durante essa avaliação. Então, hoje, mais do que nunca, tem sido muito importante a avaliação neuropsicológica na vida dos à nossa volta. Não daquele que a gente acha que é autista. Não naquele que a gente acha que tem uma dificuldade. A avaliação neuropsicológica dá uma base, dá um direcionamento. Faz com que o outro profissional conheça o seu paciente a partir dali de outra forma. Então, hoje, a minha fala é essa, trazer para você qual é a importância de nós estarmos atentos aos nossos filhos, aos nossos maridos, às nossas esposas, aos nossos colegas de trabalho, porque às vezes a gente ajuda só numa indicação, só em dizer assim, isso é importante. Você vê como você está agora sofrendo? Você pode não sofrer mais. Então, não quer procurar? Você procurando vai ficar melhor. Vai ser mais fácil. Então, aqui a minha fala é essa. A gente pode, sim, orientar, indicar, avaliar, trazer a paz com o diagnóstico do que eu não estou doida, eu não sou diferente, eu só tenho algo a mais. Obrigada.